Eu descobri vindo pra cá que aqui não é terra de Salvador, aqui é terra do Salvador. Amém. Irmãos, eu estava, admito, ali pensativo e quero falar aqui com vocês algumas palavras muito importantes. Primeiro, a pessoa mais importante que está nesse lugar aqui, porque nós estamos na casa do Senhor, chama-se Jesus Cristo, amém? E ele estava ali comunicando ali ao meu coração, né? Durante 5 anos eu estive dentro de uma faculdade. E quem é estudante, levanta a mão aqui só para eu ver uma coisa. Glória a Deus. Tá vendo, Anitta? Os jovens não são seus. Tá vendo, Felipe Neto? Os jovens não são seus. Os jovens é do Senhor. E nós estamos aqui para poder provar isso, que o jovem, ele tem as suas escolhas, que o jovem, mesmo ele estando num ambiente, né, muito difícil, de pressão em cima dele, ele ainda assim consegue ter a sua personalidade, consegue ter o seu caráter. E eu me lembro que com 5 anos ali da minha faculdade, irmãos, eu não tinha a quantidade de seguidores que eu tinha hoje, nem mexia direito na rede social, somente ia mesmo para a igreja, faculdade, jogava bola e comia, porque o crente come depois do culto, né? A gente faz isso. Depois ia para a faculdade de novo, comia, porque a gente come também depois da faculdade, né? Chegava em casa e se tivesse janta nós comíamos de novo, né? Mas basicamente foi 5 anos da minha vida assim. E teve um dia que o Guilherme orou para mim, lá no retiro, né, que eles fizeram, e entregou uma palavra ali para mim, e Deus falou muito no meu coração: olha, antes de você ser usado no público, Deus vai te testar no privado. Então, jovem que está aqui, em nome de Jesus, escuta uma coisa: as decisões que você faz hoje, eu não estou falando só de eleição não, estou falando de tudo, desde a roupa que você veste, desde as decisões de qual foto você vai postar, desde qual música você vai ouvir, qual filme você vai colocar diante dos seus olhos, tudo isso vai refletir o resultado na sua vida. E hoje a gente está no momento de uma decisão política, porque nós temos inclusive, né, a mídia aqui, e quero não só pregar para convertidos, mas pregar para quem nunca ouviu isso da boca de um cristão, de que o cristianismo, ele não é antagônico, ele não é oposto, ele não é o contrário, ele não caminha ao lado oposto da política. Pelo contrário, quando você olha Daniel, por exemplo, ele se manteve firme no meio da Babilônia, cultura diferente, língua diferente, mas mesmo assim ele permaneceu. E olha só como é que estamos sendo tratados hoje, né? Você olha o cristão, na hora dele pagar imposto, ele é crente. Se é cristão, não vai pagar imposto? Como assim? Não tem nada a ver com a outra, não, você tem que pagar imposto. Na hora da gente dar o voto e falar sobre política, aí já não pode. Você é cristão. Então, na verdade, eles estão querendo o quê? Nos calar. Olha, isso aqui o cristão pode fazer, isso aqui você não pode se envolver. Agora, olha só. Lá atrás, lá na Bíblia, você vai ver que tanto Daniel quanto Davi, eles foram essenciais para a história ali da época deles. Mas quando você abre a sua Bíblia hoje, você lê a história de Davi, lê a história de Daniel. Ou seja, as decisões que você faz lá atrás impactam gerações. Os filhos dos seus filhos vão estudar o que está acontecendo hoje com o nosso país. E falta pouco tempo para a gente decidir se a gente de fato foi uma igreja que orou, que intercedeu, que jejuou e que decidiu de forma correta, ou se a gente entregou a toalha e vai entregar ali nas mãos uma nação inteira, um país inteiro, que tem um tamanho continental, para mãos de pessoas que sempre nos atacaram.
Eu não estou aqui para poder comemorar nada. A gente não tem basicamente quase nada para poder comemorar, porque os jovens aqui, ó, ao nosso redor, tenho certeza, a poucos metros, estão usando droga, pessoas estão se prostituindo, jovens que nunca ouviram falar do Senhor, pessoas que estão sendo enganadas por mídia, por propagandas, por um monte de coisa, e estão basicamente indo lá, dando uma decisão que vai colocá-los ali na sua própria cova. Então qual que é o nosso papel aqui hoje? É a gente sair daqui como? Já está ganha a guerra? Já está ganha essa batalha? Claro que não. Uma coisa eu sei, como diz Billy Graham, eu já li a Bíblia e no final de tudo dá certo, tá vendo? No final dá certo, mas até chegar lá, irmãos, vai ter que ter muito sacrifício, a gente vai ter que ralar, você vai ter que chorar. Ou você acha que o cristão veio aqui na terra para poder viajar aqui, pegar uma prainha, né? Para poder ficar tranquilo? Irmãos, você foi feito para guerrear. E não tem como no momento desse a igreja se ausentar e falar: não quero guerrear, não quero falar sobre isso, vamos falar aqui sobre Jesus Cristo. Tá bom, vamos falar sobre Jesus Cristo? Será que Jesus apoia matar crianças no ventre, sim ou não? Será que Jesus apoiaria alguém que quer legalizar as drogas, sim ou não? Então as nossas decisões refletem também o Evangelho. E aqui eu falo de maneira muito próxima, né, ao presidente. Estive com ele várias vezes na minha vida. E olha só, vou contar uma coisa aqui, a mídia está ouvindo. Cuidado, hein? O Bolsonaro, ele é imperfeito. Olha só, que loucura. Olha só, gente. Você acredita que ele comete erros? Que coisa, não é mesmo? Você acredita que claro que ele fala umas bobagens? Alguém acredita nisso? Né? Mas ainda assim, eu vejo nele um coração muito sincero em acertar. E aí você coloca qualquer um de nós aqui, ou qualquer das outras pessoas que dizem que quer assumir o poder, e olha dentro do olho dela, eu, Nicolas, não vejo verdade. Então qual é o nosso papel aqui como cristãos? 80% dos brasileiros são cristãos, ou seja, tem cristão votando em abortista. E se ganhar, o que vai acontecer? Como o Caleb disse perfeitamente, a sua omissão também é uma decisão. Você vai carregar a sua omissão no seu colo? Então quer dizer que se daqui a um ano o aborto for aprovado aqui no Brasil, você vai estar carregando sangue de inocentes na sua mão. Sabe por quê? Porque omissão também é crime. Dá uma lida. Quando você pode prestar socorro a alguém, mas não presta, você incorre em crime de omissão. Não cometa esse crime, mas não perante somente mim, do seu pastor, do seu esposo, do seu amigo, não cometa esse crime perante o Senhor. Eu estou dizendo que o seu voto vai se tornar um criminoso, não estou querendo dizer isso não. Estou querendo dizer que o que pode acontecer do resultado do seu voto pode se tornar algo muito ruim para a nossa nação. Então, irmão, você não sabe o tanto que de fato eu, como também vocês, estou extremamente preocupado com o nosso país. Parece que dá vontade de entrar dentro da pessoa e falar: meu filho, há pouco tempo vocês estavam vaiando a fulaninha de tal no estádio. Vocês estavam indo em 2013 para as ruas, lá em Brasília, manifestar contra a corrupção. Vocês estavam falando não é só pelos 20 centavos. Vocês estavam indo nas ruas cansados da corrupção e agora estão querendo voltar com as mesmas pessoas. Afinal de contas, a corrupção mata, sim ou não? Sim. Quando é desviado um dinheiro que iria para a saúde, mas não vai, e vai parar dentro de uma mala. Quando desvia-se um dinheiro da educação, que é para poder ali dar uma estrutura para o aluno estudar, tudo isso acaba destruindo uma nação inteira. Então o que você vai contar para o seu filho? Porque quem tem filho levanta a mão. Quem não tem filho levanta a mão. Quem quer ter filho levanta a mão. Quem quer ter 2 filhos levanta a mão. 4 filhos levanta a mão. 5 filhos levanta a mão. 6 filhos levanta a mão. 7 filhos levanta a mão. Eu vou ficar com a mão levantada aqui, irmão. Quanto mais herança do Senhor, melhor. Deixa vir os moleques. Quem mata são eles. Quem mata são eles.
começar a mudar o país, sabe onde? Bota a mão no seu coração aí. Aqui. Eu não vim aqui para poder falar aquilo que a gente pode mudar no outro. Eu não vim aqui para poder falar da esquerda, do 9 dedos. Nós estamos na igreja, não pode falar, né? Vai que dá um trem aqui. Eu não vim aqui para falar deles. Eu vim aqui para falar realmente de você. Qual é o seu papel nessa guerra? É muito fácil a gente olhar para o outro e falar, o outro não faz. Olha lá o que esse pessoal está fazendo. Mas o que nós estamos fazendo, sabe por quê? A homossexualidade te afasta do Senhor. Eu concordo, é bíblico. Mas o divórcio também. E dentro da nossa igreja, isso pode estar se tornando normal. Sabe o que? Sabe o que está destruindo também a família brasileira? Quando os pais terceirizam a responsabilidade de cuidar de seus filhos para o governo, para a escola, para um político, sendo que era seu papel de estar cuidando deles. Sabe o que está também destruindo a família brasileira? Mentiras, inveja, falta de comunhão. Você chega na casa, está todo mundo assim, ó, já não tem mais conversa, já não tem mais diálogo. Então como nós vamos mudar um país se nós não mudamos a nossa própria família? A política, a arte, a capacidade de você influenciar, não terceiriza a influência sua para o presidente da república. Você é canal de influência nessa nação. Você tem que exercer isso, não é outra pessoa. Caso contrário, as coisas vão passar. Então pode falar, até o próprio presidente Bolsonaro ganhando, muitas coisas não continuarão a mudar. Sabe por quê? Porque não depende dele, depende de nós. Quando a gente fala Brasil acima de tudo, não pode ser um bordão, não pode ser para poder, sabe, aglomerar a galera e gritar numa manifestação. Tem que ser algo dentro do nosso coração. A gente tem que chorar pelos perdidos. A gente tem que chorar pelas essas meninas que estão sendo enganadas pelo feminismo. A gente tem que gastar o nosso tempo conversando com quem a gente não concorda. Irmãos, vocês vêm debatendo, conversando, etc. Mas vocês não sabem quantas vezes na minha vida eu gastei horas, foi minutos não, horas, conversando com pessoas que não queriam olhar na minha cara. Na faculdade, num ponto de ônibus, pegando ônibus, eu já dei 2 voltas já. Chegava no ponto final, esperava e falava, não, vamos dar mais uma volta. E conversava com a pessoa. Sabe por quê? Porque talvez eu nunca mais iria conversar com ela. E a gente perde essas oportunidades. Nós não temos paciência com quem discorda conosco. Nós não temos paciência com o indiferente. Então eu quero que você saia daqui com um desafio. Primeiro, você vai mudar seu coração. Parar de querer terceirizar a responsabilidade para os outros e olhar para dentro de você. Seu preguiçoso, que quer ficar lá no Netflix, mas não lê um livro. Leia o meu livro. Fica lá horas no TikTok. Não tem problema não, irmãos. Eu uso o TikTok lá, não tem problema não. Só use com cuidado. Mas não tira um tempo para jejuar, para sacrificar pelo Senhor. E principalmente, você vai alcançar outras pessoas. Então, eu quero realmente falar isso aqui, de que até dia 30, você tem uma missão com o seu país, mas para o resto da sua vida, você tem uma missão com Cristo. Não é somente sobre eleições, porque o cristão não está atrelado às circunstâncias daqui. Porque se o Bolsonaro ganhar, a gente vai continuar orando, nós vamos continuar jejuando, concorda comigo? E se o Lula ganhar? Nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais, né? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso fim não é aqui. Quando nós morrermos, aí nós vamos viver. Mas, enquanto isso, você não pode se ausentar de ser uma testemunha do Senhor aqui nessa terra. Irmãos,
Que oportunidade nós estamos tendo aqui. Que oportunidade. Sabe, o Espírito Santo está aqui. E talvez seu coração esteja assim, sabe, meio fechado ainda com essas coisas. Eu te peço, abra o seu coração para a verdade. Abra o seu coração para o Senhor. Chore por aquele seu irmão, irmã, prima, tio que está enganado. Ore por ele. Luta com outras armas, com as armas espirituais. Sabe por quê? O Senhor está no controle. Tem uma música antiga, talvez aí só os mais experientes vão lembrar, que fala: um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Eu me senti muito velho agora, porque ninguém me acompanhou. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a unção, liberando o seu poder. Irmãos, eu tinha 6 anos de idade, quando eu estava no meio de uma marcha para Jesus, Marcha da Paz, lá na favela onde eu nasci. Eu lembro que eu tocava essa música e, cara, eu acreditava, eu falava: caramba, velho, Deus olhou para o Brasil. Eu imaginava, sabe, Jesus olhando assim de longe e falava: Deus olhou para o país onde eu nasci. Você nasceu no tempo certo, na hora certa, no país certo, no estado certo, na cidade certa, no bairro certo, para poder fazer um propósito para Deus. Faça parte dessa história. Não perca seu tempo com coisas inúteis. Faça parte dessa história. Você pode mudar a vida de pessoas, pode mudar a vida de uma nação inteira. E um dia eu falei com o Senhor: Senhor, se for para eu poder aprender com dor, me ensina ainda assim. E Deus meteu-lhe dor em mim, e graças a Deus que eu aprendi. Porque hoje, mesmo imperfeito, falho, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Uma coisa eu sempre peço a Deus: Senhor, me coloca o meu coração obediente e corajoso. Josué 1:9, isto é uma ordenança: seja forte e corajoso. O que nos resta é obedecer. Deus abençoe vocês. Com o seu poder, com o óleo da sua unção. O homem é cantor também, gente, vai. Canta, vai, Nicolas, vem cá, vem cá. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Fala, um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Erga a sua voz e canta isso, vai. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Agora eu quero ouvir o refrão, vai. Deus, sara essa nação com o seu poder. Eu quero te ouvir, vai. Com o óleo da sua unção. Pode ser mais forte, que é para Jesus, vai. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Guilherme Batista. Aleluia. 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 Gente, amém? Salvador, Bahia é...
será vermelha. Jamais será vermelha. Dois recados. Eu tenho algo muito bom para dizer para vocês. Segundo a informação, mais de 5 toneladas de alimento arrecadado. Então, deixa eu só avisar para onde vai, porque senão o povo tá achando que vai tudo para cá do Nicolas. Segura! Deixa eu só... Pessoal, deixa eu avisar o que vai acontecer, só por segurança. Não tem como tirar foto. Gente, mas por que não tem como tirar foto? Por segurança. Mano, vocês queriam matar a primeira dama, imagina o Nicolas. Olha aqui. Todos os alimentos arrecadados vão para o Centro de Recuperação para Dependentes Químicos Shalom Adonai e para o Ministério Compaixão. Uma salva de palmas aí, gente. Ação social aqui da PIB também. Então tudo que foi arrecadado vai ser direcionado para abençoar ainda mais vidas aqui no estado de vocês, e isso vale uma salva de palmas bem forte onde você estiver. Enquanto eles querem liberar as drogas, a gente ajuda aqueles que querem sair e ser transformados através de tudo isso. Amém?